Bom dia a todos. Eu sou Carlos Alberto Sade do Dimensão e estamos aqui, claro, vamos falar sobre o imprevisível. Fabiana, Renatinho, se apresentem aí enquanto eu dou um jeito aqui, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Dimensão. Boa noite, Fabi. Boa noite, eu sou a Fabiana de Tomás e a gente está aqui hoje para falar de imprevistos, não de imprevisível ou de imprevisível com imprevistos, ou de imprevistos com imprevisível. Qual é a diferença? Você sabe? Você sabe? Carlos, você sabe? Renatinho, você sabe? Eu não sei. Na verdade, a gente tem uma discussão aqui sobre isso, antes de começar a live no nosso bate-papo. Que a ideia é falar de imprevistos. Previstos é aquilo que não foi previsto. Estava aqui regulando como é que chama? O Speak Views, para ver quem fala aparecer, mas não está muito bem, está travado no Renatinho, não sei por que travou. Agora sim, vamos ver o que acontece. Tá aí. De qualquer maneira, isso, por exemplo, é um imprevisto. Estava tudo bonitinho, aconteceu um imprevisto. Olha só como é legal. Ele acontece quando a gente menos espera. Então, eu vou deixar a tela nos três aqui, assim, os três ficam aparecendo, porque senão vai ficar só aparecendo o Renatinho e nós não vamos aparecer só a nossa voz, né? Mas o imprevisto é algo assim que acontece a todos os momentos, né? Você não tem como prever, por isso que é imprevisto. Mas a discussão era boa, né? Quem estava falando é a do imprevisível? Como é que você estava... A diferença entre imprevisto e imprevisível. Então, imprevisto, dentro do meu conceito, é algo que eu poderia ter pensado que poderia acontecer, mas não pensei. E imprevisível é aquilo que eu não teria capacidade, que sai fora de todos os meus alcances, prever aquilo. Mas que faz parte da mesma situação, porque no fundo, você que é do Você Evidência está assistindo, presta atenção em mim, né? Presta atenção em mim, porque meu olho hoje está impossível. Quando a gente fala de imprevisto ou imprevisível, tudo que pega a gente de surpresa, que é desconhecido, seja bom ou ruim, nos gera um monte de emoções. Não é? Eu tenho uma pergunta para vocês, assim, o imprevisto ou imprevisível, os dois, ele causa movimento, né? Ele justamente vem para causar alguma coisa, um movimento. Como é que se dá essa questão? Sim, se o Carlos podia explicar aí como é. Olha, vamos lá. É muito importante que venha imprevisto. Claro que tem o positivo e o negativo. Ganhei na cena, olha que legal. Você tem um movimento, é óbvio, né? Essa questão. E tem algum áudio vazando aí. Não sei quem que voltou, mas tem áudio vazando. De qualquer maneira, é muito importante assim, você vê, quando é uma coisa positiva, tá tudo bem. Quando é algo negativo, realmente você se depara com aquilo que não estava programado e vai te atrapalhar no restante da sua programação, várias emoções, várias coisas acontecem. Então, assim, nós sentimos raiva, nós sentimos negação, nós sentimos uma série de coisas, medo. A Fabiana está falando na ação de atacar ou fugir. Tudo isso acontece dentro desse processo. O problema é nós não sabermos o que acontece, como acontece, quando acontece, e principalmente o porquê acontece. Aí que está o segredo. Inclusive, por isso o autoconhecimento. Fá? Quando a gente fala quando o Carlos falou do atacar ou fugir, é que o instinto animal, todo animal ele tem 3 instintos frente a uma ameaça. E uma ameaça, necessariamente, para nós, não necessariamente seja algo ruim. Lidar com o desconhecido, lidar com o imprevisto pode ser para nós uma ameaça. Aliás, eu conheço muitas pessoas que trabalham no autoconhecimento, o medo do sucesso. Então, ela recebe uma promoção, algo que seria super prazeroso e bom, um desafio novo, e ela trava, que é uma das maneiras, que é o paralisa, no sentido, será que eu vou dar conta? Medo do próprio sucesso. Então, é um dos instintos, a gente ou paralisa, ou a gente agride, que a gente vê nas redes sociais isso de toneladas, pessoas uma agredindo a outra porque se sentem
atacadas ou se sentem acuadas de alguma maneira, ou a gente foge. Que é uma terceira maneira de lidar com situações de perigo. Vou pôr entre aspas, porque imprevisto pode ou não ser uma situação de perigo. Quando eu falo, não é perigo físico só, é um perigo físico e emocional. O que, na verdade, o emocional, às vezes, é muito mais intenso do que o físico, porque para sobreviver a gente acaba lidando diferente com esses imprevistos. O emocional, como não tem esse risco de sobrevivência, eu vou colocar risco porque sobrevivência emocional é importante, a gente acaba tolerando e agindo de maneiras das mais diferentes possíveis. Eu posso dizer o seguinte, que tudo isso que a Fabiana falou, provavelmente quando vem o imprevisível, nós passamos por todas essas fases. E aí que está, porque normalmente nós reagimos sem saber por que estamos reagindo. E quando nós não sabemos esse porquê, nós não temos controle. E normalmente perdemos muito, nós gastamos muitas energias até poder passar por tudo isso e encontrar um resultado. Porque, na realidade, quando vem imprevisto, nós precisamos ir atrás de uma solução. Só que, para fazer esse caminho, é necessário reconhecer aonde nós estamos e reconhecer o que está acontecendo. E aí é onde vem a grande dificuldade. E assim, eu te falo, imprevisto pode ser imprevisto de esqueci, você saiu de casa, esqueceu a chave, tem que voltar. Como aconteceu uma vez, estava aqui eu moro em Peruíbe, estávamos eu, Fabiana, já perto de Mongaguá, se não me engano, nós esquecemos, indo para o treinamento, né, Fá? Esquecemos alguma coisa, já atrasado, nós estávamos atrasados e esquecemos, não lembro o que nós esquecemos, acho que foi meu terno, né, para o treinamento. Você imagina a roupa do treinamento, eu esqueci. Tivemos que, olha só que maluquice, tivemos que voltar, são quase meia hora a mais, já no atraso, isso imprevisto. E como outras coisas, né, Fá? Um treinamento que nós estávamos saindo daqui para fazer o treinamento, liguei para o hotel, e liguei com coisa que eu não faço normalmente, é raro, liguei por ligar, e o hotel estava fechado no dia do treinamento, já com todos no carro, com tudo carregado para ir para o treinamento. São imprevistos como você vai numa reunião e, de repente, quando você está atrasado para a reunião, ou pelo menos está no horário certo, quando você olha, o teu carro está com o pneu furado. Então, tem um processo que acaba se desencadeando dentro disso, que muitas vezes nós gastamos um tempo e gastamos uma energia que não é recuperável, que faz mal. Como a Fabiana falou, faz mal para o corpo, faz mal para a mente, faz mal para as pessoas que estão em volta. Entendeu? E nós estamos vivendo um momento de total imprevisto, né? Totalmente imprevisível. Estamos dentro dele, Por mais que a gente tenha planejamentos, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe a situação que nós vamos viver, vamos poder sair, não vamos, está controlado, não está, temos vacina, não temos. A gente está vivendo neste momento exatamente este lugar do imprevisto e do imprevisível. E que está gerando em muitas pessoas, e eu tenho muito engraçado a demanda que nós da equipe de menção estamos tendo de chamado, de pedido de ajuda, para as pessoas conseguirem voltar para o centro, se entenderem, se conhecerem, justamente porque, além de teve um imprevisto, mas ele não passou. Por mais que a gente ainda esteja se adequando, ainda não passou. As pessoas estão com muitas incertezas, muito inseguras. Então, a gente está vivendo esse momento. É um momento para falar sobre isso e entender como sair disso o mais fácil e mais rápido possível. Porque a gente pode não sair da situação, mas a gente sai da maneira como a gente lida com a situação. E isso faz a diferença. Mais ainda, né, Fá? Porque nesse estado de isolamento que as pessoas estão, e nós estamos falando muito isso, fizemos algumas lives em relação aos casais que estão discutindo, famílias, e essas coisas todas, porque no meio disso, mesmo com as pessoas dentro de um cômodo, dentro de um lugar fechado, quantos imprevistos acontecem, até mesmo aqueles hábitos que a pessoa não conhecia no outro está conhecendo. E tudo isso acaba gerando grandes fatos imprevisíveis que acabam tendo desfechos ruins, discussões, brigas, essas coisas todas. Não sei se eu estou na linha certa, se é isso aí, Fá, se vai como bate naquilo que você está pensando também.
A gente está seguindo o fluxo, sim, a gente tem os mesmos conceitos, né, as mesmas ideias. Inclusive, é muito engraçado, porque saiu da rede social. Aliás, a gente vou fazer um merchan, tá, Rê? Vou fazer um merchanzinho nosso aqui. Eu e Renatinha, amanhã, às 17 horas, às 19 horas, a gente vai estar ao vivo com você para conversar como ter redes sociais saudáveis. Porque é o que a gente está menos vendo hoje, então a gente espera amanhã. Mas voltando para o que eu ia dizer, as pessoas, elas, nos imprevistos, elas ficam tão acuadas que elas saem buscando soluções que às vezes não fazem o mínimo sentido, não fazem o mínimo cabimento, perdem o bom senso, perdem a humanidade, o jeito de lidar com o outro, para lidar com o imprevisto, porque ela não tem condições. Hoje eu passei por uma situação assim no grupo do WhatsApp da escola do meu filho, por exemplo. As pessoas questionando, assim, pensando nelas e questionando, mas como vai ficar determinadas coisas, julgando, né, usando alguns julgamentos, mas espera aí, tá todo mundo no barco. Tá todo mundo sentindo do mesmo jeito e vivendo do mesmo jeito. Tá faltando a gente parar, a gente ser humano parar e prestar atenção em nós mesmos. O que eu posso fazer por mim e mais pelo outro? Só que uma frase que a gente usa muito é: você não pode oferecer para o outro aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai oferecer para o outro dinheiro emprestado? Certo? Um exemplo prático. Se você não tem equilíbrio, como é que você vai oferecer equilíbrio para o outro? Se você não tem harmonia com você, como é que você vai oferecer para o outro? Eu estou falando o outro, o teu filho, tá? Teu marido, a tua mãe, o teu pai, pessoas muito próximas, que também estão com medo, também estão assustadas. É importante a gente buscar o equilíbrio, a gente buscar se conhecer, buscar suprir as nossas necessidades. Usar a criatividade para, uau, como eu posso sair desse imprevisto da melhor maneira. Mas antes da gente buscar isso, a gente cai num buraco, a gente cai num caminho, porque a gente fica patinando, é como a gente atola, né? Caiu num buraco na estrada, fica atolado e fica lá patinando. Patinando, porque não sabe como tirar. Dou ré, não dou, vou para frente, não vou. Saio do carro, não saio. Fico dentro do carro, não fico. Então é importante entender como é esse buraco e como a gente funciona quando a gente está dentro desse buraco e quais são as ferramentas e como a gente pode sair dele. Olha, Fá, uma das coisas que o imprevisto ele acaba causando, principalmente quando o imprevisto é algo muito forte, quando é uma perda, tanto faz se é uma perda de um ente querido, se é uma perda de um emprego, quando é uma perda de um bem precioso ou que a pessoa dá valor, dependendo do tamanho desse imprevisto, algumas pessoas caem, como você falou, nesse buraco que eu chamo de vale, que é exatamente o vale da depressão. E, claro, cada um tem o seu jeito. Algumas pessoas algumas ficam uma semana, mês, anos. Depende de cada um. E conhecer isso é muito importante, é o autoconhecimento. Claro que uma das primeiras coisas que nós recomendamos sempre é respire. Respire fundo. Respire para que você possa voltar o seu equilíbrio e saber o que fazer. Essa é uma das primeiras coisas, é manter o seu equilíbrio para poder reagir de uma maneira inteligente, de uma maneira mais adequada, de uma maneira a qual você não vai se arrepender depois. Porque o imprevisto ele traz, inclusive, arrependimentos, uma das fases. Mediante isso, nós, de Dimensão, elaboramos uma aula, que é exatamente a aula do Vale das Lamentações, e eu chamo de lamentações porque quando nós entramos nisso, uma das coisas mais chatas são as pessoas se lamentando daquilo que perderam. E quanto se gasta de energia no lamento? Na depressão, a mesma coisa. Na depressão, talvez até pior, porque a pessoa não só gasta energia da parte emocional, como que gasta dinheiro para poder se tratar. Então, assim, existe um passo a passo, e a ideia é que nós possamos saber qual é o passo, qual é a fase que acontece. E é uma fase que acontece para todos. Nós fomos programados, nossa mente está programada para poder seguir um caminho. Ela não sabe fazer esse desvio. Nós não acostumamos a nossa mente a fazer um desvio. E às vezes eu brinco, você quer aprender a desviar ou fazer alguma coisa diferente? Procure entrar no chuveiro todo dia de uma maneira diferente. Você vai ver como é difícil mudar um pequeno hábito. Então nós temos uma programação
pré-determinada para reagir de acordo com o imprevisto. É uma defesa, uma autodefesa. Precisamos ensinar a nossa mente a se defender de maneira diferente e buscar e construir, em vez de entrar nesse processo inteiro, em vez de entrar num processo de ir para esse buraco, para este vale e ficar atolado, é necessário sair e construir uma ponte diretamente para a solução. Que foi o que aconteceu. Talvez um dos casos mais graves que eu lembro, assim, que a Fabiana participou, foi o dia que nós estávamos saindo para o treinamento e o hotel falou, não tem, o hotel foi fechado. A prefeitura veio aqui e fechou o hotel. A primeira coisa que eu fiz, vocês não me ligaram? A primeira coisa, os caras estavam tão avançados, claro, o que nós fizemos? A primeira reação, vamos atrás de outro hotel. Já passamos direto para buscar uma solução, reunimos a equipe, aconteceu isso, o que nós podemos fazer? Não quero, depois a gente xinga o hotel, fala isso, aquilo, tal, mas primeiro vamos resolver a situação. E nós conseguimos resolver a situação em pouco tempo. Isso que é o bacana. Mas por quê? Porque nós, pelo menos assim, eu sabia em que passo entrar e ficar entrando por cada fase eu não iria resolver o problema. Então isso é muito importante. Renatinho? Como vai ser essa aula, né? Você está chamando de aula do imprevisto aí? Como é que vai ser? Como a pessoa faz para se inscrever? Que dia que vai ser? Quais são as informações para você poder passar para o pessoal? Eu vou deixar o link da inscrição aqui embaixo. O Ricardo Mendes, que entrou aí, ele já participou da aula, inclusive no vídeo que eu fiz, ele já está aí dentro. Tem outro vídeo que eu estou produzindo hoje, que outra pessoa também vai aparecer dando o seu depoimento. Ele se inscreve, é uma aula no Zoom, e existe um investimento de R$50 para esta aula, é uma aula que dura em torno de 1h completa, é uma aula extremamente completa e especial para que a pessoa possa aprender passo a passo. Inclusive, o gostoso é isso, porque eu não vou estar falando, ela não é uma aula que você vai assistir gravada, nós vamos ter o feedback, como foi feito. A cada situação, as perguntas, as dúvidas e perguntas serão respondidas na hora, na lata. Isso é importante, essa grande interação, para que nós da equipe possamos dar a você que está assistindo todos os recursos possíveis, principalmente nesse momento que o que mais tem é isso, são os imprevistos acontecendo. O imprevisto da parte do que vai acontecer com cada dia, muda a situação dessa quarentena, é o imprevisto em relação ao emprego, é o imprevisto em relação ao dinheiro, em relação à escola, em relação à vida. Nós não sabemos e a cada momento acontece alguma coisa. Se nós não tivermos equilíbrio emocional para reagir com cada coisa que vem, com cada imprevisto que acontece, cada imprevisto que a vida nos dá de presente, nós vamos ter um desgaste, não só pessoal como familiar, muito grande. Fá? Uma coisa importante que o Carlos falou sobre a alimentação, quando as pessoas elas estão na alimentação, e tem pessoas que ficam nisso a vida toda, tá? E a gente conhece, teve casos já, muitos casos. Você não é só para você. Não é só a sua mente, não é só os seus sentimentos, a sua energia, o ambiente que você vive, você altera a vida de todas as pessoas à sua volta. Não é só com você. É com o outro. É importante, às vezes, se a gente não tem vontade de fazer por nós, porque quando a gente está no buraco mesmo, a vontade de não fazer nada, não tem um impulso, não tem algo que empurre, pense em quem você ama, faça pelo outro. Faça pelo outro porque o outro quer te ver feliz, porque o outro, de uma certa maneira, se você tem filhos, depende de você, se você tem pais mais velhos, depende de você. E nessa fase de instabilidade, de não sabemos o que vai acontecer e dinheiro, as pessoas elas falam assim, não, eu vou guardar todo o dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer. Sim, é importante você economizar, é importante a gente ter um controle financeiro, é importante ter um planejamento, é importante negociar, criar estratégias, tem um monte de coisa que é importante, mas uma coisa que é imprescindível é que você invista na sua saúde. As pessoas pagaram horrores por álcool gel para cuidar da sua saúde física. As pessoas não estão saindo de casa para cuidar da sua saúde física. Só que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Mente, coração e corpo.
Se o seu sentimento e os seus pensamentos estão doentes, o seu corpo vai ficar doente. Que não seja do coronavírus, vai ser de outra coisa, porque tudo faz parte da mesma coisa. E quando você investe em se entender, em se compreender, em achar caminhos, é como se você estivesse pagando uma cura para uma doença do seu corpo. É como se você estivesse comprando um remédio que vai sarar alguma coisa. E a gente não tem essa cultura de que se a gente cuida, é uma profilaxia, né? É o cuidado da prevenção que a gente vem insistindo tanto. Mas não é só da prevenção física. A gente precisa prevenir cair no buraco. E através do autoconhecimento, buscando recursos, buscando ferramentas, tendo maior compreensão dos nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, conhecendo as nossas crenças, limitantes ou não, entendendo como a gente funciona, como são os nossos relacionamentos, quais são as nossas necessidades. Invista na prevenção da sua saúde mental e emocional, e assim você vai estar cuidando do seu corpo. Inclusive, comprovadamente comprovado, medo, angústia, tristeza, pânico fazem com que o seu cérebro e o seu corpo funcionem numa vibração mais baixa, mais densa, mais devagar. Diminui o seu poder de produzir anticorpos, abaixa a sua imunidade, aumenta o risco de você ficar doente. Por isso, cuide de você. Cuide da sua mente, cuide dos seus sentimentos, cuide do seu corpo, cuide da sua família, cuide de você. Invista em cuidar de você. Falei muito, né, gente? Falou aí. Eu escrevi alguém que tivesse algum imprevisto para contar, é só escrever no chat. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, hoje também o que eu sinto muito, eu vejo muito, escrevo muito com as pessoas, do sofrimento delas, e a ansiedade ela entra muito em pauta. É impressionante como as pessoas elas não aprenderam a usar a sua ansiedade em seu benefício. E claro que dentro dessa aula nós vamos entrar um pouco dentro da ansiedade, mostrando como, quando nós sabemos burlar o imprevisto, burlar as etapas, que eu chamo de burlar é que exatamente não passar pelas etapas, isso diminui muito a ansiedade negativa, essa ansiedade que nós chamamos de tóxica, a ansiedade que realmente produz tudo isso que a Fabiana falou. E mais ainda, inclusive a própria ansiedade tóxica, ela pode levar a um desespero muito grande, que é o não eu, é o medo da morte, é o medo da não existência. E isso é muito forte, as pessoas perdem a base. Então, assim, é importante pegar pela raiz aquela coisa, não deixa a ferida ela ficar infeccionada. É importante nós termos ferramentas, todos nós temos muitas ferramentas, e hoje, mais do que nunca, disposição para que a parte emocional possa estar bem, porque quando nós estamos bem, fica mais fácil encontrar soluções, mesmo diante de coisas absurdas que estão acontecendo. É a calma. Como encontrar a calma? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, cada um tem o seu mapa, como nós falamos. Entretanto, dentro disso, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós vamos buscar técnicas para ter um caminho melhor emocional, menos nós sofremos. Como, por exemplo, eu estava aqui para começar a live, o meu filho veio com o tripé da câmera e falou: pai, olha o que aconteceu, quebrou. Ele estava brincando de robô, caiu no chão, não sei, quebrou. Eu tive que improvisar em coisas de alguns minutos. Vou brigar com ele por causa de um tripé de uma câmera que custa 2, 3, 5 reais, ou sei lá quanto é que custa uma porcaria. Vou brigar com meu filho? Não. Ele está brincando, não tem que fazer em casa, acaba inventando coisas. E uma delas é brincar de robô, que legal. Se eu estivesse na idade dele, adoraria brincar de robô com um negocinho desse. Percebe? É buscar uma solução. E é isso que nós estamos atrás. Renatinho, se despedindo, depois e vamos nessa. Obrigado pela presença. Faça a sua inscrição na aula que o Carlos vai postar aqui embaixo nos comentários. E invista em você, como a Fabiana falou. Que o melhor presente que você pode dar é conhecimento para si, para que você possa ajudar outras pessoas além de você. Um beijo grande. Boa noite para vocês. Inclusive, durmam bem. Se você está tendo dificuldade de dormir, a gente tem um canal no Telegram que nós criamos
exatamente com conteúdo gratuito, exclusivo, todos os dias, para que a gente possa passar por essa fase juntos, com mais equilíbrio. O canal chama Você Equilíbrio, e hoje vou postar lá um áudio, uma meditação para você poder dormir com pensamentos positivos, tendo bons sonhos e acordando amanhã com mais bem-estar e mais equilíbrio. Entra lá e confere. Um beijo e até para você aqui do Facebook, até amanhã às 19 horas, eu e Renatinho com você. Tchau, tchau. Tchau, Fá. Tchau, Renatinho. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado a você. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato com a equipe de missão. Com qualquer um de nós qualquer um de nós que estamos à disposição a todos os momentos. Principalmente porque estamos em casa agora, não tem como fugir mais disso, tá? Abraço, pessoas. Encerrando a transmissão. 3, 2, 1...